Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. Bem. Oi gente, a paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é o poder da palavra profética, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto base ele vai estar lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, gente, é muito importante a gente ressaltar aqui que a palavra, a nossa boca, ela é algo muito poderoso. A gente tem que saber utilizar a nossa boca para abrir e falar algo pro bem e não pro mal. Por quê? Porque tudo que eu falar, ele vai produzir algum fruto, seja ele um fruto bom ou um fruto ruim. Então, assim, existe um propósito que foi nos dado, como eu posso dizer, assim, pelo Senhor, ligado ao falar, né? Lá em Gênesis, Deus começou tudo, a criação, no falar. Haja luz, e a luz veio, né? Então, assim, o falar, ele é algo muito poderoso, né? Então, quando a gente fala, quer dizer que a gente pode falar e emitir palavras muito criativas. A palavra ela tem um poder gigantesco de criar situações, de estabelecer coisas, tem o poder de alegrar, tem o poder de motivar, mas também tem o poder de abater, de trazer morte, de entristecer, de esmorecer. Então é necessário que nós possamos ter o discernimento quando a gente abre a boca para falar algo, né? Não, aquilo que sai das nossas bocas tem um poder muito influenciador, né, sobre as pessoas. Então, e também tem um poder criativo e poderoso para mudar situações e circunstâncias, né, para o bem. Então, essa palavra profética na verdade, é o liberar o liberar de uma palavra na nossa boca carregada de fé, por exemplo, né? E é fundamentada na vontade de Deus. A palavra profética ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, né? Nós não podemos esquecer, nós não podemos fugir dessa linha, né? Se você está profetizando algo, tem que estar alinhada à palavra do Senhor, né? E aí você acaba trazendo à existência aquilo que não existe, né? Isso nos faz lembrar a história de Ezequiel lá em capítulo 37, que ele profetizou sobre os ossos secos. Ele viu ossos secos, não tinha vida, mas ele profetizou e ele trouxe à existência aquilo que não existia, as vidas sobre aqueles ossos secos. Então, é muito poderoso a nossa palavra, a nossa maneira como nós vamos utilizar essa arma poderosa que é a nossa boca, né? E nosso falar. Então, assim, quando se trata de uma palavra profética, a gente tem que entender que é algo muito mais poderoso do que a gente possa imaginar, né? A gente pode dizer que é a vontade de Deus alinhada ao poder das nossas palavras. Se une a vontade de Deus e ao poder das palavras, né? E tem que estar alinhado com o pensamento de Deus, né? A vontade de Deus tem que estar fluindo em nós, né? E através da nossa boca, né? Por isso que a gente tem que ser um servo fiel, que sabe ouvir a voz de Deus para ser usado por Deus, né? Então isso vai acabar realizando muitas mudanças, né? Através dessa palavra poderosa. Então falar a palavra de Deus usando uma declaração, por exemplo. Eu vou profetizar algo e eu vou utilizar as escrituras. Então, é uma palavra profética na Bíblia, né? É como uma arma, é uma arma espiritual gigantesca que você tem para você enfraquecer as forças inimigas, né? Quando você vai entrar numa batalha espiritual, você tem uma arma gigantesca, que é a palavra de Deus e o poder da sua palavra, da sua boca, para você declarar e profetizar aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Isso é muito poderoso. E ele tem o poder de enfraquecer os inimigos, né? Quando você fala, você acaba liberando poder de Deus, né?
Você libera o poder de Deus contra os seus opositores, contra aquela a situação que está te afligindo. Então você libera esse poder e dissemina o poder do inimigo, né? Então é muito poderoso, é muito importante a gente ter essa ciência, essa consciência e saber utilizar as armas corretas, né? Quando a gente necessitar. Então é muito importante também que você possa decretar isso em voz alta, né? Falar, né? Orar em voz alta no momento que você estiver guerreando, porque aí isso é muito importante no mundo espiritual, né? Você declarar, guerrear e falar em voz alta, decretando isso no mundo espiritual, isso é muito, muito, mas muito poderoso, né? Então, assim, quando eu digo decretar algo, não quer dizer que eu estou colocando Deus contra a parede e Deus vai ter que realizar aquilo. Não, não é isso, né? Não tem nada a ver. Mas é decretar, como é que eu posso dizer? É ter a noção pela fé. Você decretar pela fé de que aquilo vai acontecer, né? Do quão poderoso são as promessas de Deus. Então, se Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? Então, isso me faz lembrar a história de Gideão. Gideão, essa história está lá em Juízes, no capítulo 6. Gideão, ele estava escondido, Gideão, ele estava com medo, né, por causa dos medianitas. E ele ficou tão apavorado, que ele malhava trigo, como é que eu posso dizer? Ele malhou trigo no lugar onde era o lugar das uvas, né? Então, assim, olha a situação dele, amedrontado, se escondendo, né? Então, ele era uma pessoa totalmente inseguro, uma pessoa medrosa, estima baixa, cheio de complexos inferiores, né? A gente possa se dizer isso, né? Então, assim, ele era o menor da família da tribo de Manassés, ele era o menor, né? Então, a gente consegue compreender um cenário caótico na vida de Gideão. E Deus mandou um anjo, né, para falar com ele, e o anjo falou assim para ele: olha só, varão valente. Chamou ele de varão valente. Ora, dá para você imaginar um caba medroso, se escondendo, com todos esses complexos inferiores, e um anjo do Senhor chegou e falou para ele, decretou com palavras, chamou ele de varão valente. Dá para você entender essa situação? Então, é bastante importante que você tenha essa consciência, né, de que a palavra, quando ela é falada e decretada, quando ela é exposta, né, ela tem um poder gigantesco e influenciador sobre as pessoas e situações. Então, Deus já enxergou longe, varão valente, e assim foi, né? Aí se foi, deixou de existir aquele medroso, deixou de existir aquele menino apavorado. Então, quando você decretar isso, tenha fé e consciência de que isso já está feito e realizado no mundo espiritual, entendeu? Mesmo que nos seus olhos no momento não enxergue, mas você tem que enxergar o futuro. Então, o poder da palavra profética, ela é muito importante e influencia a vida de alguém, né? E como eu falei no início, ela tanto pode ser para o bem como pode ser para o mal. Pessoas utilizam para o mal, mas a gente não deve utilizar o poder da palavra profética para o mal. Você tem que profetizar o bem, profetizar coisas boas, né? Então, é como eu falei, já traz à existência aquilo que não existe. O anjo trouxe na vida de Gideão existência aquilo que não existia naquele momento, mas com fé aquilo iria existir, né? Então a gente tem que ter essa mente, essa fé e essa confiança no poder da palavra profética declarada, né? A gente tem que entender que quando, por exemplo, a gente tem um familiar que a gente quer muito que ele se converta ao Evangelho de Jesus. Então é interessante quando você estiver em momento de guerrear e orar por ele, você falar em voz alta, você decretar, você confiar, você ter fé que nas regiões celestiais isso já está sendo movido, já está sendo providenciado, né? E você decretar isso através das escrituras, crendo na promessa que você e toda a sua casa será salvo,
você pode ter certeza que o Senhor ele está com os ouvidos atentos à sua oração, né? E isso, na região celestial, está sendo feito um mover que você não está enxergando. Mas naquele momento está existindo uma guerra muito grande ali, né? Para que a tua oração ela seja cumprida, ela seja realizada, ela de fato vai trazer à existência o que não existe, né? Então, quão é importante nós sabermos utilizar a nossa boca, as nossas palavras e aquilo que decretamos profeticamente sobre a vida de alguém ou alguma situação. Tem o poder de mudar um cenário totalmente inverso do que a gente está vendo no momento, né? Tem um poder total. Só sabemos utilizar isso de maneira saudável, com fé e pro bem, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilha para as pessoas serem edificadas. E poder da palavra profética sobre a sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus, tá bom? Que esse vídeo edifique a tua vida, que você seja cheio do Espírito Santo e que Deus traga o entendimento completo, tá bom? Sobre as escrituras para você. Isso é o que eu declaro com o poder da palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Curta, comente, compartilha e um beijo. Tchau!